Amém? Amém, irmãos. Estou muito feliz novamente, gente, em estar compartilhando aqui uma palavra com os irmãos. Possivelmente, né? Talvez seja a última vez, já que em menos de um mês a gente vai estar voltando, indo para a Vitória, seguindo o nosso caminho, né? Teremos muitas saudades de todos. Saibam disso. Esse tempo para nós aqui foi muito especial. Cada mensagem que eu tive a oportunidade de compartilhar aqui com os irmãos, eu também aprendi, né? Debrucei nos estudos e aprendi. O Senhor também me ensinou, me corrigiu. E eu sou muito grato a Ele por isso. Hoje nós vamos estudar um pouquinho o primeiro capítulo do livro da Epístola aos Hebreus. Os irmãos podem abrir, Hebreus 1. Quando eu estava pensando no texto que eu gostaria de compartilhar hoje, me veio à mente o que eu gostaria de falar, né, na possível última vez em que estaria aqui à frente. E, obviamente, veio o assunto de missão, mas eu falei, não vou falar disso, porque eu preciso falar sobre aquilo que é o principal motivador, não só para a missão, mas para a nossa vida cristã, né, para a nossa vida em comunidade, para a nossa fé, que é Jesus, né? E eu creio que a gente precisa aprender a contemplar um pouquinho mais Ele, sabe? Geralmente a gente busca sempre na palavra respostas para nós, o que o Senhor pode me ensinar, o que a gente pode aprender, mas nem sempre é sobre Ele, nem sempre é contemplando Ele, né, conhecendo Ele. Muitas vezes a gente coloca nós como o centro da palavra, querendo que cada texto, cada história seja sobre nós, fale para nós, comunique alguma coisa sobre nós, nos ensine, nos instrui e tudo mais. E Ele faz isso, né? A palavra é tão maravilhosa que ela faz isso constantemente. Então, Ele por graça, Ele faz isso. Mas hoje eu gostaria de trazer uma coisa mais contemplativa, porque eu acho que nós na nossa vida agitada, né, na nossa falta de contemplação, muitas vezes a gente perde muito do que nós podemos conhecer do nosso Deus, né? Nós deixamos de conhecer muito sobre Ele porque a gente não para contemplá-lo. A gente não para olhar para Ele, para saber quais são as qualidades, quais são as características, o caráter dEle, o que olhar para Ele pode nos ensinar. E muitas vezes isso é até um pouco desafiador, né? Falar sobre isso, por exemplo, porque quando se torna algo meio abstrato, sabe? Não é muito palpável na nossa vida, do tipo, você precisa fazer isso, você tem que seguir isso aqui é o melhor para você. Muitas vezes a gente meio que não tem tanto interesse. Só que eu me propus a passar por esse desafio de realmente falar de algo que pode parecer abstrato, que não é, digamos que, visível, palpável, tocável, né? Que é sobre o nosso Deus, sobre o nosso Senhor, porque eu acredito que isso sim, também, conhecê-lo também se materializa na nossa vida, né? Se nós conhecemos mais a Ele, naturalmente nós nos tornamos mais parecidos com Ele, e isso vai fazer sim com que a gente tome determinadas atitudes que se assemelham mais às atitudes dele, né? Então, nós temos o exemplo dele próprio, que ele próprio contemplou, né, a criação dele após ele terminá-la, né? E ele nos chama também a contemplar. É isso que ele fala, por exemplo, quando ele diz sobre o sábado, do descanso, né? O dia do descanso, o sétimo dia, seja ele o sábado ou o domingo, mas é um dia para nós contemplarmos, né, as obras das mãos dele, aquilo que nós também fazemos com as nossas mãos, né, o fruto do nosso trabalho. Então é um dia contemplativo. Mas muitas vezes no nosso dia contemplativo a gente se perde fazendo muitas outras coisas e não contemplando ele. Então, o objetivo hoje é trazer um pouquinho disso, dessa contemplação, para nós realmente estarmos com as nossas mentes focadas totalmente nele, pensando nele, querendo conhecer ele, porque ele é o motivo de tudo, né? E hoje é isso que eu quero trazer para os irmãos. Então, capítulo 1 da Epístola aos Hebreus diz assim: antigamente, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas
nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. O Filho, que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que eles. Versículo 5. Pois a qual dos anjos Deus em algum momento disse: você é meu filho, hoje eu gerei você. E outra vez: eu lhe serei pai e ele me será filho. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: e todos os anjos o adorem. Ainda quanto aos anjos diz: aquele que a seus anjos faz ventos e a seus ministros labareda de fogo. Mas a respeito do filho diz: o teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Cetro de justiça é o cetro do teu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum de teus companheiros. Diz ainda: no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permaneces. Todos eles envelhecerão como veste, como manto tu os enrolarás, e como roupas serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Ora, a qual dos anjos Deus em algum momento disse: senta-se à minha direita, até que eu ponha seus inimigos por estrado dos seus pés? Não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Amém? Amém. Vamos orar então para que o Senhor fale conosco através desse texto hoje. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Jesus, por essa oportunidade de ouvir a Tua palavra aqui, Senhor. Nós sabemos que isso é um privilégio e nós devemos Te louvar todos os dias por isso. Eu peço, Senhor, que nesse momento o Senhor use a minha vida, as minhas palavras, para que o Senhor seja glorificado, o Senhor seja visto, o Senhor seja reconhecido aqui hoje, o Senhor seja glorificado e exaltado, Pai, em nome de Jesus, e que esse culto seja totalmente ao Senhor, porque o Senhor é digno, Pai, em nome de Jesus, amém. Amém. Então, irmãos, qual que é o contexto aqui, só para a gente entender melhor o texto, né? O contexto dessa epístola aos Hebreus. Primeiro que é sempre um mistério, né? Ninguém sabe quem foi realmente, de fato, o escritor aqui dessa epístola, né? Alguns falam que é Paulo, outros falam que é Barnabé, que é Silas, não tem uma assinatura, né? Alguns falam que é Lucas, outros falam que é Priscila, então não tem uma assinatura, mas a gente pode supor, né, a partir da teologia aqui, que é uma teologia paulina. Então, era Paulo, era alguém próximo a Paulo, que tinha sido ensinado por Paulo, teve acesso às cartas de Paulo, né? Então, o contexto em que isso foi escrito, essa epístola foi escrita, ela foi escrita para os cristãos que viviam ali em Roma, né? Só que no Império Romano, né, na verdade, só que eram cristãos de origem judaica. É por isso que a gente vê muitas referências ao judaísmo, à lei, em toda essa epístola. A gente vê em muitos momentos o autor falando sobre a lei e sobre essas questões culturais típicas dos hebreus, dos judeus, né? Então, qual que é a questão? A questão é que os cristãos estavam sendo perseguidos por Nero nesse contexto, né? E uma das dúvidas que pairava sobre esse povo era: será que nós deveríamos voltar para o judaísmo, já que os judeus não estão sendo perseguidos, apenas os cristãos? Era uma dúvida. Então, a partir dessa dúvida, o autor aqui dos Hebreus, ele traz determinadas questões para que o povo reflita, para que o povo pense: Cristo, ele cumpre com tudo aquilo que os judeus esperam. Cristo, ele cumpre com a lei e ele é o sacrifício perfeito. Então, a ideia aqui é incentivar o povo a permanecer em Cristo e não voltar para as antigas práticas judaicas, seguindo a lei como se aquilo fosse salvá-los.
porque eles já têm agora aquele que cumpriu e que salvou-os. E eles não o autor não quer que eles retornem a viver a vida que eles tinham antigamente, que era uma vida nessa religião que eles tinham, né, do judaísmo. Então ele traz aqui para o povo que Cristo ele é o sacrifício perfeito, né? Cristo ele é o sacrifício eterno, superior. Ele fala de sacrifício em toda a epístola aos Hebreus. Ele fala que Cristo ele é o único caminho, não tem outro, né? Que ele é a maior revelação, ele é a revelação, ele é a mensagem e o mensageiro, né? Ele é o sacrifício também, é o sacerdote que entrega o sacrifício a Deus. E ele é a melhor e a mais incrível esperança que o povo pode ter. Ou seja, vocês estão passando por perseguição? Sim. Vocês deveriam voltar para o judaísmo? Não. Porque vale a pena. Vale a pena. Então é isso que o autor aqui quer trazer através da epístola aos Hebreus. Então, começando a partir do versículo 1 e 2, ele diz que Deus falou muitas vezes, né, aos pais e de muitas maneiras pelos profetas. E hoje, nos últimos dias, nos falou pelo Filho. Deus ele se comunica com o povo desde o Éden, certo? Ele falava com o homem, ele descia no jardim, eu já até falei sobre isso aqui uma vez. Mas ele nunca parou. O pecado ele não fez com que o povo parasse de ouvir Deus, de se comunicar com Deus. Os principais mensageiros de Deus, inclusive, eram os profetas. Nós vemos no Antigo Testamento diversas vezes Deus usando homens, os profetas, para trazer revelação, para trazer mensagens de arrependimento, para que o povo se voltasse a Deus. Então Deus usou homens, profetas, para que o povo ouvisse a Deus, se relacionasse com Deus e vivesse da forma que Deus gostaria, que agrada a Deus. Só que ele se comunica por quê? Por que Deus se comunica? Assim como nós, para estabelecer um relacionamento, né? A gente se comunica com as pessoas porque a gente se relaciona com as pessoas. Para também ele mostrar às pessoas quem ele é. Ou seja, quando eu quero falar para alguém, quando eu quero que alguém saiba exatamente o que eu penso, o que eu quero, eu faço o quê? Eu falo com essas pessoas. Eu falo. Quando eu quero que Luane, por exemplo, amor, é o seguinte, eu preciso disso aqui. Eu preciso falar com ela, eu não posso esperar que ela adivinhe o que eu quero, né? Então, Deus ele se comunica também para revelar a si mesmo, quem ele é, qual é a vontade dele. Também para conduzir o povo, para nos conduzir, para nos instruir, para nos ensinar, para que possamos viver uma vida que o agrada, que o glorifica. E para nos corrigir também, né? Nós precisamos que ele nos corrija. Então, Deus ele se comunica conosco por isso, porque ele sabe que sozinhos nós andamos perdidos, nós não sabemos quem somos, nós não sabemos quem ele é, nós não sabemos qual é o que afeta em nossas vidas, né? Saber quem ele é ou não. Então nós precisamos dele, isso é um fato. Quando nós não o conhecemos, quando nós não o ouvimos, nós vivemos a vida de uma forma muito vazia. E é por isso que as pessoas buscam em muitos lugares, e até em muitos deuses, né? Em muitos falsos deuses, ser preenchido, sendo que somente ele pode nos preencher. Só que a questão aqui, que Hebreus, essa epístola fala conosco, é que Jesus ele é a revelação máxima de Deus, da comunicação de Deus, da revelação de Deus. É a revelação mais perfeita e excelente que nós poderíamos ter. É Ele. É quando Deus realmente fala, ok, vocês estão tendo dificuldade de entender tudo que eu falei com vocês até hoje, muitas coisas vocês estão, inclusive, inventando, achando que é a minha vontade, ok, né? Eu sei que vocês fazem isso, eu já sabia que vocês iriam fazer isso, mas desde o princípio ele já sabia também que em um momento ele enviaria o Filho dele para que pudéssemos ter uma revelação mais clara de quem ele é, porque o Filho, como diz o texto, ele é a revelação exata de Deus. Ele é foi como Deus falou com os homens nos últimos dias. Foi como Deus se comunicou, foi o clímax, né, como nós falamos, é o clímax, é o ápice de toda a comunicação de Deus, é Jesus Cristo. Então, a mensagem é Cristo, e o mensageiro é Cristo. Ele próprio veio e trouxe a mensagem que era ele próprio para nós. Como diz em João 8:12, eu sou a luz do mundo, né?
Como diz em João 14, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Então ele veio trazer a mensagem que era ele, a mensagem do qual todos nós precisamos, ansiamos, pelo qual o nosso coração bate todos os dias, é por ele. Então, Cristo, ele não nos ensina, ele não fala conosco, né, só através de palavras. Ele não falava com os seus discípulos, com aqueles que o seguiam, com aqueles que o viam, só através de palavras. Cristo, ele também falou com a sua vida, a sua forma de viver, sua forma de se relacionar, né, seus milagres, seus sinais, e também através da sua morte. Eu acredito que o ápice do ápice, ou seja, se Cristo é o ápice, é o máximo da revelação de Deus, o máximo do máximo foi a cruz. Quando a gente olha para a cruz, a gente sabe exatamente quem é o nosso Deus. O nosso Deus é um Deus que se entrega, é um Deus que sacrificou a si mesmo, né, ao seu Filho, para que pudéssemos ter vida, para que pudéssemos amá-lo, para que Ele pudesse mostrar, revelar o quanto Ele nos ama. Então, o ápice do ápice é a cruz, é o que Ele fez, é o sacrifício dele. Então, a gente pode olhar para Ele, olhar para a vida de Jesus, observar, conhecer, buscar mesmo, ler, e a gente ali vai entender, com certeza, com mais probabilidade, o mais perfeito possível sobre Deus do que em qualquer outro lugar. E é por isso que a gente tem que ler a Bíblia aos olhos de Jesus. A gente tem que ler a Bíblia colocando Jesus como o principal sujeito, né? Por uma questão de português, o principal sujeito de toda a Bíblia, o principal, o motivo desde o princípio pelo qual todas as coisas aconteceram. As coisas que Deus fez eram todas para que Cristo viesse e revelasse quem Deus é. Então, quando a gente precisa comunicar alguma coisa com alguém, hoje, qual que é a melhor forma da gente fazer isso? É através de uma carta? É através de uma mensagem no WhatsApp? Eu acredito que não. Quantas vezes a gente escreve, né, e as pessoas leem o que a gente escreveu, mas entendem totalmente o contrário daquilo que a gente disse? É através de outras pessoas? Também não. Às vezes a gente pode pedir, tem como você falar lá com fulano, isso, e essa pessoa chega para fulano, e ele até pode entender parcialmente a mensagem. Mas eu acredito que a melhor forma é se eu mesmo chegar até essa pessoa e falar, olha, eu preciso disso, disso e disso. Vamos supor que é uma mensagem de vida ou morte. Eu preciso trazer essa mensagem extremamente importante para uma pessoa. Eu preciso ir até ela e falar com ela. E foi exatamente o que Deus fez. É uma mensagem de vida ou morte. Ele trouxe através de terceiros, sim, entendemos muita coisa, sim, perdemos o entendimento de muitas outras, sim. Não é à toa que o povo, apesar de ter recebido diversos profetas, muitas vezes eles continuavam sem entender muitas coisas, né? Não é à toa que Jesus, em diversos momentos, teve que corrigir o povo daquilo que eles próprios acreditavam sobre a religião. Então, foi importante, extremamente importante, os profetas terem entregue as mensagens que Deus trazia, as palavras que Deus entregava ao povo, foi extremamente importante. Mas o mais importante, o que era realmente, o que é essencial, era que ele próprio viesse falar. E foi o que ele fez. Ele próprio veio e falou. Isso não anula o que os outros fizeram, os profetas, mas é óbvio que a mensagem que ele próprio trouxe, ele mesmo sendo visto, né, a vida dele aqui aos nossos olhos, sendo observada, é o ápice de qualquer coisa que ele pudesse fazer para se comunicar conosco. Isso é óbvio. Então, a melhor forma de se comunicar é quando a pessoa que tem a mensagem faz a outra pessoa entender a mensagem, traz a mensagem, comunica a mensagem. No capítulo 3, no versículo 3, 4, na verdade, capítulo 1 ainda, diz que ele é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Gente, ele é o resplendor da glória de Deus, ele manifesta a glória de Deus. Eu não sei se a gente tem capacidade, na verdade, intelectual, mental, de entender o que é a glória de Deus. Acho que a gente não tem essa capacidade, mas ele manifesta o valor, o peso,
A glória, sabe? É difícil até de expressar com palavras isso. É impossível a gente expressar com palavras o que ele é. A gente tenta, mas acho que não tem nem palavra no nosso vocabulário suficiente para expressar isso. Mas ele é o resplendor dessa glória. Quando a gente olha para Cristo, a gente vê Deus. Não tem outra. Ele não é um mensageiro apenas. Ele não é um profeta apenas, como muitas religiões acreditam. Ele é a expressão exata de Deus, da pessoa de Deus encarnada. É como se você pegasse um carimbo e fizesse uma marca. Ele é essa marca exata do carimbo. É exatamente como se... É o próprio Deus. Consegue entender isso? Não tem outra coisa, não tem uma comparação com nenhum outro ser ou criatura, porque ele próprio não é criado. Entende? Então, se nós queremos conhecer a Deus, nós temos que olhar para Cristo. Ele é a fonte, ele é o padrão, ele é o filtro, ele é as lentes para que a gente possa entender quem Deus é. É a melhor forma possível. A gente poderia aqui filosofar, como muitos fizeram na história, tentando entender Deus, falando muitas vezes até mesmo absurdos sobre Deus, porque não tinham essa compreensão, não olhavam para Jesus. A gente poderia filosofar e até falar coisas maravilhosamente lindas, mas a melhor coisa que a gente pode fazer é olhar para Jesus. É realmente observar e não apenas olhar, porque olhar, às vezes a gente olha e a gente não observa, a gente não tem aquele olhar minucioso, né, de fazer as análises. Como que é a vida de Jesus? Como que é o nosso Deus? Olhe para Jesus, conheça Jesus, não tem outra forma. Como diz em João 14, Filipe pergunta para falar com Jesus. Filipe disse a Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai. Aí o que Jesus disse para ele? Há quanto tempo eu estou com vocês, Filipe? E você ainda não me conhece? Quem vê a mim, vê o Pai. Muitas vezes a gente quer, Deus, deixa eu te conhecer. Deus, se revela para mim. Deus, me dá me dá uma experiência, sabe? Deixa eu caminhar com o Senhor, seja meu amigo. Mas aí a gente ignora aquele no qual Ele nos enviou para que pudesse ser essa referência, né? Aquele no qual a gente tem, por meio dele, acesso a Deus, que é o próprio Cristo, que é o próprio Deus. Então a gente quer saber como que o Senhor pensa, como que Cristo pensa, basta a gente observar para Jesus como que Ele agiu. Sabe, tem muito essa frase de, quer saber se está certo ou errado? Pergunte se Jesus faria. E às vezes se torna um clichê que a gente repete e a gente nem pensa como que isso é real, sabe? Quer saber como que Jesus agiria com determinada pessoa, em determinada situação? Quer saber como que Deus agiria? Olha para Jesus como que Ele agiu, Ele deu muitos exemplos. Quer saber se você deve, por exemplo, apedrejar ou não aquele que cometeu aquele erro, aquele pecado? Olha como Ele fez com a mulher adúltera. Todos esperavam que fosse apedrejada, porque essa era a compreensão que se tinha da lei. O que Ele fez? Não, nem eu te condeno. E vocês também não deveriam condenar, porque vocês também têm pecado. Vocês não têm direito, né, para julgar alguém, sendo que vocês próprios deveriam também ser julgados. Só que o que Ele faz? Ele julga? Não, Ele perdoa. E Ele chama ao arrependimento. Então é assim que a gente deve agir. Como que Ele deve agir? Como que a gente deve agir quando alguém nos tratar mal? É difícil, né? Mas é da mesma forma que Ele agiu. Quando Ele estava sendo espancado, chicoteado, zombado, cuspido, agredido, o que Ele fez? Ele sabia que era para aquilo que Ele havia sido chamado. Óbvio, né? É sempre importante dizer. Isso não significa que a gente deve sofrer agressão e ficar calado, né? Vocês entendem o contexto aqui. A questão é, se alguém te ofender, se alguém falar, nossa, olha o crente, tipo, olha como que ele se acha superior. E às vezes não, né? Na verdade não devemos nos achar superior. Mas muitas vezes se tem um pré-conceito, determinados pensamentos sobre o cristão hoje no Brasil, que vai fazer com que você ouça determinadas coisas que vão te ofender. Você deve atacar de volta? Não, óbvio que não, porque Jesus não faria isso. Jesus não fez isso.
Então a gente quer entender melhor como a gente deve viver, tem que olhar como que ele viveu, né? Ele que tem que ser esse filtro para nós lermos a palavra, para nós vivermos a nossa vida. Tem uma frase que eles atribuem a Lutero que é assim, eu acho que eu já devo ter citado ela aqui talvez, mas eu gosto muito dessa frase porque ela é muito real. A Bíblia é uma manjedoura no qual Jesus está deitado. Se a gente não o encontra, a gente só tem palha. Ou seja, se você tirar Jesus da Bíblia, não sobra nada. Você pode ter várias leis, como uma Constituição, você pode ter até bons ensinamentos, pode ter, até pegar algumas coisas, tipo um coaching para a nossa vida ficar boa, melhorar, mas sem Jesus isso tudo é vazio, não faz sentido. Você pode buscar uma mensagem de autoajuda na Bíblia, você pode buscar uma mensagem de autoajuda na igreja, mas assim, sem Jesus você pode ter a melhor vida do mundo, no final não vai valer a pena, não vai servir de nada. E essa vida é tão passageira, tão rápida, que não vale a pena você investir esse pouco tempo que você tem para buscar qualquer tipo de prazer nesse mundo, viver da melhor forma que você achar que é boa, mas sem Jesus, no final, não vai ser de valor nenhum, sabe? Não vai ter utilidade nenhuma, não vai te ajudar em nada. E pode ter certeza, a eternidade é mais longa do que essa vida. É a eternidade, sabe? É para sempre. Então, se ele não for esse filtro nas nossas vidas, né? A gente está perdido, a gente não vai entender nada, a gente vai andar igual o povo antes deles entenderem o que os profetas diziam quando falava sobre o Messias, né? Eles entendiam que o Messias seria como Davi, guerreiro, mas quando o Messias veio e morreu, eles falaram, não, esse não é Messias, esquece, não é Messias, vamos inventar uma história aqui para que não se propague essa ideia de que ele foi crucificado e ressuscitado, então não vamos espalhar isso. Eles não entenderam quem era o Messias, mas a gente tem acesso à palavra, a gente tem acesso ao conhecimento de quem é o Messias, então a gente precisa usufruir disso para a glória de Deus, para que a gente possa viver a vida não de uma forma legalista, como eu estou falando, mas em liberdade, em alegria, sabe? Aquilo que o Espírito nos dá, paz, amor, alegria no Espírito Santo. E a gente pode viver isso graças a Ele, graças ao conhecimento que nós temos dEle, graças ao acesso a isso aqui, ó. Gente, a gente não faz ideia de como que isso aqui é uma coisa magnífica, sabe? Eu acho que a gente só vai fazer ideia se algum dia isso aqui for tirado da gente. Se algum dia falarem, não pode mais vender Bíblia, não pode mais ler a Bíblia, porque a gente viu isso, sabe? Quando a gente foi para o norte da África agora recente, a gente viu famílias que não podiam ter acesso à Bíblia, não podiam entrar numa igreja, que se entrassem elas seriam presas. E olha só como a gente está com a porta aqui escancarada, com a Bíblia aberta, ninguém está nos assediando, ou ofendendo, ou ameaçando, e a gente não valoriza isso, sabe? A gente trata como se fosse qualquer coisa, tipo assim, é só mais um dia na minha semana, sabe? É só mais 3 horas da minha vida, aí a gente vive todas as outras horas da nossa semana esquecendo que Jesus, quem Jesus é, né? Então, se a gente não tem Ele como esse filtro, a gente se perde, a gente está perdido. E essa falta de entendimento sobre quem Deus é, sem esse filtro de Jesus, sem essa lente de Jesus, a gente vai entender tudo errado igual o povo, como eu falei. A gente vai olhar para o Velho Testamento, por exemplo, e vai achar que era outro Deus, que Deus ele era um no Antigo Testamento, era um Deus mau, carrancudo, né? E quando chegou Jesus, Deus ele se arrependeu. Pera, não, agora eu vou ser bonzinho, gente. Não, era o mesmo Deus. O que a gente vê em Cristo, se a gente olhar pelas lentes de Cristo, a gente vai olhar para o Velho Testamento e vai falar, nossa, é o mesmo Deus de graça, é o mesmo Deus de amor, é o mesmo Deus de justiça. E a gente vai ver um bando de gente perdida porque não tinham essa revelação que temos hoje completa, né? Hoje nós temos essa revelação completa que podemos falar que é Jesus Cristo. A gente vai ver um bando de gente perdida, fazendo 1 milhão de coisas erradas, constantemente se afastando de Deus, sendo castigados para retornarem a Deus,
e, em vez de agradecer a Deus, murmurando contra Deus, falando coisas absurdas contra Deus. É esse entendimento que a gente vai ter, se a gente não tiver Cristo como filtro. Se a gente tiver Ele como filtro, a gente vai olhar para o Antigo Testamento, a gente vai olhar, por exemplo, para o livro de Levíticos, né, que é um dos mais difíceis das pessoas lerem por conta de tantas leis, né? A gente vai olhar e a gente vai pensar, ok, eu preciso ser uma pessoa extremamente legalista agora. Agora, se a gente colocar a lente de Cristo, a gente vai falar assim, nossa, como que Deus estava sendo cuidadoso com o seu povo, sabe? Como que Ele estava sendo bondoso com o seu povo, impedindo eles de viverem uma vida, não apenas espiritualmente falando ruim, mas até sanitariamente falando ruim, digamos assim, né? Então a gente precisa colocar Cristo como lente, para que quando a gente abrir em qualquer livro aqui, a gente falar, ok, o que eu posso aprender sobre Deus aqui, através de Cristo, colocando Cristo como a minha lente, como o meu filtro. Sabe? A gente precisa ter Ele como esse filtro, porque muitas vezes a gente se afasta até mesmo da palavra, porque a gente tem uma visão errada de Deus. E é por isso que muitos pastores preferem e dão essa sugestão dos membros começarem a ler a Bíblia no Novo Testamento, né? Mateus, Marcos, Lucas, João, porque ali eles vão ver Cristo caminhando, né? Eles vão ver Cristo vivendo, agindo. E a partir desse conhecimento de Cristo, eles vão conseguir olhar para o Velho Testamento e vão conseguir entender um pouquinho mais. Óbvio que tem muita coisa aqui que é difícil de entender, gente. Nós somos extremamente limitados. Foi escrito em um tempo totalmente diferente do nosso. Sabe? Eram pessoas que tinham uma mentalidade totalmente diferente da nossa. Eles viviam em uma sociedade totalmente diferente da nossa. Faz parte, a gente não vai entender tudo. Mas quando a gente entende quem é Cristo, a gente vai olhar determinadas coisas que nos assustam e vai falar, ok, Cristo continua sendo bom. Sabe? Deus continua sendo bom, extremamente gracioso. Deus continua sendo extremamente amoroso. Eu tenho certeza que aqui foi um gesto de amor dele, tenho certeza. Sabe? A gente precisa ter esse parâmetro, essa referência de Cristo. Então, a gente vai parar de olhar Deus como esse Deus mau do Antigo Testamento e vai entender que é o mesmo Deus ontem, hoje e sempre. Sempre será. Então, a gente vai entender que Ele não castigava o povo porque Ele era um Deus, porque Ele era no passado, né? Já que a gente tem essa visão. Porque Ele era um Deus mau, sádico, né? Carrancudo, bravo, perverso. Porque Ele próprio diz que Ele não tem prazer no sofrimento. Ele não tem prazer na morte do ímpio, e que a vontade dele é que todos se arrependam. Então ele não tem prazer quando uma quantidade enorme de pessoas são mortas em uma batalha, por exemplo. Tenho certeza que ele não se alegra, sabe? Mas fazia parte do propósito dele, de fazer um povo santo que manifestasse Deus ao mundo. E como eu falei, acho que umas 2 ou 3 ministrações atrás, se essa era a visão que o povo tinha, qual que era a visão do povo no Antigo Oriente, lá naquela região? Que cada povo tinha o seu Deus, e o Deus mais forte era aquele que vencia a batalha. Então, para que o outro povo conhecesse o Deus de Israel, ele tinha que fazer o quê? Ele tinha que vencer a batalha, senão o povo dele seria dizimado. Todos queriam invadir Israel, todos queriam o território de Israel, todos queriam invadir todos os territórios, né? E se o Deus do povo, o Deus de Israel, o Deus que protegia o povo, não defendesse o povo, que visão que eles teriam desse Deus? Entende? E até graciosamente, quando o povo perdia, era para que o próprio povo botasse a confiança em Deus. Isso tudo é magnífico, gente. A gente começa a olhar para o Antigo Testamento de uma forma totalmente diferente. Sabe, a gente para de ter medo de ler a Bíblia. Às vezes as pessoas... É engraçado. Parece até piada, assim. O crente tem medo de ler a Bíblia porque ele acha que vai se tornar menos crente. Ele acha que vai amar menos a Deus. Não faz nem sentido, sabe? Se é a palavra de Deus, Deus se revela aqui, ó, do início ao fim, sabe? E tudo aponta para Cristo, tudo. Então, a gente aprende que Ele disciplina o povo porque Ele ama o povo, assim como Ele faz conosco hoje, sabe? E quando fala aqui, ó, no versículo 3 e 4 ainda, no versículo aqui, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou o mais excelente nome que eles.
o que o autor aqui traz para o povo, como eu falei, que tinha essa raiz judaica? Gente, vocês estão a vida toda, os pais de vocês estão a vida toda, desde Abraão, estão tentando purificar os próprios pecados com sacrifício. Mas todos esses sacrifícios não valem de nada. Eles apontavam para aquele que era o único sacrifício perfeito, que é Cristo. Ele purifica todos os pecados com mais excelência do que qualquer... Pode pegar todos os animais do mundo e de todos os tempos, pode sacrificar, não vai purificar o pecado de uma única pessoa. Só que só Cristo, que vale mais do que todos esses animais e todas essas pessoas, purifica o pecado de todos aqueles que creem. Então, ele é o sacrifício perfeito. E é isso que o autor traz aqui, inclusive, para esses ouvintes. E para nós hoje. Sabe, você não precisa que Cristo morra 3 vezes para que ele perdoe seus 3 pecados de hoje. Não. O sacrifício dele purificou o pecado da sua infância, da sua adolescência, juventude, da sua vida adulta, até você morrer, desde que você permaneça crendo nele. Então, esse é o sacrifício perfeito, esse é o sacrifício eterno. E o único verdadeiro, né? Porque o povo botava esperança, vê se pode, em uma pomba sacrificada, achando que aquilo purificaria o pecado dele. Em um cordeiro. Gente, por mais puro, bonito, bem criado, valioso que for, todos os cordeiros que aqueles homens poderiam ter, eles não purificariam um único pecado. Mas Cristo, o Cordeiro perfeito, eterno, purifica todos os pecados. Isso é maravilhoso, sabe? Como diz na própria Epístola aos Hebreus, no capítulo 10, diz: Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, que é Ele mesmo, assentou-se à direita de Deus. Ou seja, essa é uma esperança muito maior e verdadeira do que a lei. E é por isso que o autor traz para que o povo não voltasse à antiga religião, mas também para que nós hoje possamos colocar a nossa esperança nele, sabe? Então, a gente precisa ter essa esperança nele. No versículo 5 ao 7, diz que ele é muito maior do que os anjos, sabe? Nenhum anjo ouviu o que Jesus ouviu. Você é meu filho, e hoje eu gerei você. Eu lhe serei pai, e ele me será filho. Todos os anjos o adorem. Gente, Jesus, ele é incomparável, como diz a música aqui. Ele é inigualável. Ele é Deus, ele é o Filho de Deus, ele é uma pessoa da Trindade. Então a gente precisa entender o valor que há nele, a gente precisa olhar para ele e realmente valorizar quem ele é, e isso torna o sacrifício dele ainda mais poderoso, ainda maior, ainda mais digno, porque ele era inigualável. Você pode pegar todas as coisas criadas e colocar numa balança, Cristo vai pesar mais, sabe? Porque ele é Deus, ele é eterno, infinito, imensurável. Nenhum anjo ou qualquer outro ser criado tem a honra e o valor que Cristo tem. E é isso que traz aqui. Você pode colocar suas expectativas, sua esperança em qualquer outra coisa, nada vai se comparar a ele, nada vai ter o poder que ele tem, nada vai poder fazer o que ele fez. Você pode sacrificar todos os anjos do céu, não vão ser suficiente para perdoar, para purificar pecado. E é por isso que ele próprio desceu. Isso é maravilhoso, porque a gente olha para isso e conhece o nosso Deus. Quem é o nosso Deus? Nosso Deus é o Deus da guerra? Nosso Deus é o Deus do sacrifício. Nosso Deus é o Deus que mata? Não, nosso Deus é o Deus que morre. Isso é totalmente contrário ao que o mundo, não apenas daquela época, mas até hoje, muitos pensam. Como se Deus tivesse que ser um ser que destrói, né, pelo poder que ele tem, o tamanho poder que ele tem. Mas o nosso Deus, ele foi destruído para que nós pudéssemos viver com ele. E isso é para a glória de Deus também. Então, o que o pai falou para o filho, ele não falou e nunca vai falar para nada, ninguém, nenhum outro ser, criatura, em nenhum outro momento. Só ele ouviu essas palavras. Hoje eu te gerei, você é o meu filho.
em ti eu tenho prazer, você é o meu filho. Só Jesus ouviu isso. Óbvio, né? Por conta dele ser o primogênito e ter sido entregue, hoje nós somos filhos com ele. Isso é motivo de gratidão para nós também. Mas é incomparável, gente. É incomparável o valor que ele tem, sabe? E é por isso que se torna tão constrangedor. Estava até conversando com o Luana esses dias, quando eu estava ouvindo uma música. Gente, deveria nos constranger muito Cristo ser quem ele é e ele nos amar como nós somos. Deveria nos constranger muito, assim, extremamente. A gente deveria andar com o coração contrito 24 horas por dia, 7 dias por semana, extremamente constrangidos por conta disso. Ele ser quem ele é e ele amar nós sendo quem nós somos. Ele, santo como ele é, amar a gente, pecador como nós somos. E é um amor, gente, que assim, como a música também disse, né? De abandonar as 99 para correr atrás dessa única ovelha. Só que eu vou ainda mais além. Ele estava em uma relação eterna na Trindade, né? Um amor perfeito. E ele foi, por um tempo, separado, como ele próprio diz na cruz, por que me abandonaste? Aquele foi o único momento em que Cristo esteve separado do Pai. Por quê? Por amor a nós. Então ele deixa as 99, mas ele também deixou ali uma relação que era perfeita, totalmente autossubsistente, sem precisar de mais nada, porque ele sabia que nós precisávamos disso. E isso também é para a glória de Deus, é para a glória dele. Então, o amor que há nessa Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, ele é perfeito, ele é eterno, ele é harmônico, eles se amam de uma forma que a gente não consegue entender. Pode pegar a pessoa mais amável que você conhece e a pessoa que ela mais ama. Gente, não chega nem... Nossa, chega a dar dó, sabe? Não se compara o amor que há entre eles. E ainda assim, ele foi entregue por amar a nós, sabe? É um amor tão intenso, tão imenso, tão verdadeiro, que ele transbordou para que nós pudéssemos ser amados juntos. Isso é magnífico, sabe? Eles sempre vão se amar e eles sempre se amaram. Desde o princípio, eles já estavam lá se amando, criando, amando, sabe? Isso é muito magnífico. E foi por amor, né? Primeiro, esse amor mesmo que há entre a Trindade, porque a cruz não foi só um sacrifício para que purificasse os pecados, foi também uma forma de render glórias ao Pai. Por isso que ele fala que quando for levantado, atrairia todos a ele. Então foi uma forma de glorificar o Pai, trazendo essas vidas a ele, porque ele é digno, ele merece. Então isso é magnífico, sabe? E nós somos alvos desse amor que foi exposto ali na cruz. Nós somos esse alvo. Mas óbvio, primeiro de tudo, gente, precisamos entender, a glória é sempre a ele, sabe? Ele não fere os mandamentos dele. E quando ele fala amai Deus acima de todas as coisas, é porque entre a própria Trindade eles amam a si. Não porque eles são egoístas, não porque eles são soberbos, mas porque ele é amor, sabe? No versículo 8 e 9 diz que o teu trono, ó Deus, é para todos sempre, né? Cetro de justiça é o cetro do teu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria como a nenhum dos teus companheiros. Gente, o reinado dele é eterno, não tem fim. Ou seja, a pessoa pode fugir para onde ela quiser, como a própria palavra diz, ela pode se enterrar na mais funda das montanhas. Ela vai, em algum momento, ter que prestar contas. Ela vai se colocar diante do rei. Por graça, nós sabemos que ele é um rei misericordioso, ele nos dá essa oportunidade de crermos nele e sermos perdoados. Mas muita gente não quer. E muita gente vai arcar com a consequência da própria decisão, da própria atitude, da própria vida. Nós também deveríamos, mas por misericórdia nós não vamos, se cremos nesse sacrifício. Ele sempre vai ser o rei. Aí na teologia a gente fala que ele é rei por direito e um dia ele será rei de fato. Ou seja, o que isso significa? Por direito, ele pode reinar no mundo.
Ele ainda não está reinando plenamente, mas um dia ele vai reinar plenamente de fato. Todo joelho se dobrará, toda língua vai confessar. E não vai ter para onde aqueles que durante toda a vida blasfemaram contra ele, ignoraram a vida dele, ignoraram o sacrifício dele, eles não vão ter como fugir. E que nós não sejamos uma dessas pessoas. Ai de nós, né? Como diz o profeta. Nós temos... Gente, tudo que a gente ouve não é à toa. Então, se, por exemplo, você está aqui hoje sentado, ouvindo sobre isso, e ainda assim, entra no ouvido, sai no outro, lamento. Sabe? Lamento. Um dia o Senhor vai falar, ok, você não pode falar que você não ouviu. Você não pode falar que não foi dada a oportunidade. Foi dada a oportunidade, sim. Eu falei com você, eu me revelei a você, falei o que eu fiz. A decisão de não aceitar não foi da minha parte. Então, sim, um dia seremos cobrados por tudo que ouvimos. Seremos cobrados por todas as oportunidades que nos foram dadas de crer nesse nome. E o magnífico é que ele não pede nenhum sacrifício da nossa parte, gente. Ele só pede para que a gente creia. Ele só fala para a gente crer. O restante, inclusive, ele fará através de nós. E nós não estaremos sozinhos. Ele nos dá o Espírito Santo para que possamos viver dessa forma. Ou seja, somos totalmente dependentes dele e isso é maravilhoso. Sabe? Porque se fosse por nós mesmos, a gente estava lascado. Nossa, não teria uma pessoa no céu. Não teria uma pessoa com ele. Mas ele graciosamente nos chama, nos convida, nos dá essa oportunidade, esse privilégio, e isso é maravilhoso. Os profetas, os salmistas, os reis, os juízes, todos eles falaram de Jesus. Todos eles apontavam para Jesus. Aquele que era mau, inclusive, Jesus mostrava o pecado que há no ser humano e como ele é necessitado de Deus. Toda vez que você vê um homem mau ou um homem bom fazendo algo mal na Bíblia, você precisa entender, essa pessoa precisava de Cristo. Essa pessoa precisava da revelação que hoje nós temos. Quando você vê grandes homens da Bíblia se afastando dos caminhos de Deus, você precisa pensar, que pena, né? Que pena que essa pessoa não creu até o final. E olha como é maravilhoso. Diferente deles, eu falei isso na última mensagem que eu preguei aqui. Diferente deles, que o Espírito descia às vezes, o Espírito está todos os dias em nós. Então, nós temos ainda menos desculpas que eles, entende? Para viver uma vida que agrada ao Senhor e para crer no sacrifício dele, para crer na vida dele e para vivermos com ele. Isso é maravilhoso também. É muita responsabilidade, mas é maravilhoso, porque a gente não está sozinho. Então ele é esse rei excelente e ele é esse rei eterno. Sabe? Quando a gente lê a Bíblia, por exemplo, lê os Salmos, e a gente vê falando de um rei justo, a gente às vezes pensa, é sobre Davi. Quando a gente vê falar sobre um justo juiz, a gente pensa muitos outros homens da palavra. Quando a gente lê sobre um pastor, um bom pastor, a gente até lembra de Jesus, mas, gente, todas essas maravilhas é sobre ele, sabe? Todos esses homens que foram homens justos, bons, graciosos, que manifestaram a Deus, na verdade, eram apenas a sombra de Cristo. Porque Cristo é muito superior a todos eles. Cristo é muito mais justo, mais amoroso, gracioso, misericordioso, maravilhoso do que todos eles. Então, sim, tivemos homens como Davi, sabe, que foi um bom rei, né, para o seu povo. Tivemos Salomão, que foi um homem sábio, mas acredite, Davi não é um rei tão bom quanto Jesus. Salomão não é um rei tão sábio quanto Jesus. Eles eram apenas uma sombra daquele que viria. Eles apenas apontavam para aquele que viria. Então sempre foi ele, sempre será sobre ele. No versículo 10 ao 12 diz que no princípio o Senhor lançou, né, os fundamentos da terra, dos céus, e os céus são obras da mão dele. Só que tudo vai passar e ele não. Tudo vai mudar, ele não. Tudo vai perecer, ele não.
Então ele não tem fim. O amor dele não acaba. A vida dele não cessa. A justiça dele, a graça dele não tem limites. Porque ele é infinito e isso está em todos os seus atributos. Ele não teve início. Ele estava no início, mas ele não teve início, porque ele sempre foi. E é por isso que tem aquela frase, né, que Deus não existe, Deus é. Porque se ele existisse, a gente poderia presumir que ele foi criado. E se ele fosse criado, ele não seria Deus, porque ele seria criatura de algo maior. Mas não, ele sempre foi. Ele é o único que não foi criado. Ele criou todas as coisas. Então ele sempre foi. Tudo pode mudar, tudo pode passar, tudo pode acabar. Ele não. Ele não. Ele sempre será único, ele sempre será imutável, ele sempre será eterno, ele sempre será Deus. Não há nada que a gente faça para mudar isso. Pode juntar todos os governantes do mundo, pode fazer todas as assembleias com todas as pessoas do mundo para falar: ok, Deus, estamos aqui 8 bilhões de pessoas reunidas no mundo democraticamente para falar que o Senhor não é o nosso Deus. Não vai mudar nada. Ele continuará sendo Deus. Pode juntar as 8 bilhões de pessoas do mundo e falar: ok, nós 8 bilhões de pessoas concordamos em não adorar o Senhor. Ele não vai deixar de ser Deus. E ele não precisa dessa adoração. Quem precisa somos nós. Quem precisa de adoração, não de ser adorado, mas da adoração. Nós que precisamos. Nós que precisamos adorar e não ele que precisa ser adorado. Porque quando a gente adora, a gente se torna semelhante a ele. E quando a gente é semelhante a ele, nós vivemos uma vida mais plena, não vazia. Então ele sempre será. Sempre. Ele não teve início, ele não terá fim. Sempre será Deus. No versículo 13 e 14, estamos quase encerrando, diz que, novamente, ele fala sobre os anjos, né? Qual dos anjos que Deus disse: sente-se à minha direita até que eu coloque os seus inimigos, né, por estrada dos seus pés? Ele não disse isso a nenhum, né? Aí ele fala: não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Ou seja, anjos servem, homens servem, Cristo também serviu, até para nos dar o exemplo, né? Deus também serve, para o nosso bem ele serve, tudo para a glória dele, inclusive. Só que diferente de tudo e de todos os seres criados, ele serve, mas ele também governa. Ele é um rei humilde, gente. Isso não é maravilhoso? A gente vê tantos reis e representantes, líderes de governos e países, que ser um rei para eles é ser servido, sabe? É ter diversos funcionários à disposição dele para que ele não precise levantar uma perna fazendo força. Mas o nosso rei não. O nosso rei, ele serve. Ele serviu com a própria vida, inclusive. E ele é um rei humilde. Quando a gente conhece Jesus, a gente vê isso. Então, ele é um rei, mas ele lavou os pés. Olha só que magnífico. Ele podia pedir para todos os discípulos lavarem os pés dele. Nenhum iria reclamar. Talvez Judas, né? Talvez Judas ia falar alguma coisa. Mas foi ele que lavou os pés dos discípulos. Então ele é um rei humilde. Sabe, isso é uma coisa magnífica. Conhecê-lo dessa forma é muito bom. E ele não lavou só uma parte do corpo, gente. Ele lavou a parte do corpo mais suja. Imagina naquele tempo, naquela região que não toma banho todos os dias. E naquele tempo que provavelmente tomava menos ainda. Ele lavou a parte mais suja do ser mais sujo, que é o homem. Foi isso que ele fez. Sabe, isso é uma coisa que deveria nos confrontar. Porque às vezes a gente acha que nós somos demais, por isso que a gente não deve servir. Nós valemos demais, nós somos merecedores demais. Não, nós não somos merecedores de nada. Ele era e ele serviu. Entende? Ele lavou o pé. Você estaria disposto a lavar os pés do seu irmão hoje, por exemplo? Se o irmão chegar aqui, olha, você ainda mais radical, falasse assim: olha, hoje você precisa ir lá perto da sua casa, pegar aquela pessoa em situação de rua que está lá e lavar os pés dela. É a mesma coisa. Vamos supor que é o mesmo grau, porque
tamanha beleza, santidade e majestade que há em Cristo, lavando os pés dos discípulos. Na verdade, acho que não é nem comparar, é muito leve comparar Jesus assim, lavando os pés do discípulo, e a gente lavando os pés de qualquer pessoa em situação de rua aí. Não se compara. Nossa, a gente teria que lavar os pés de todas as pessoas em situação de rua do mundo, talvez até limpá-las, né, para ser um comparativo, sabe? Tamanho valor que há em Cristo, e ainda assim ele fez isso. Então, do trono dele, que é eterno, né, ele vê hoje o fruto do trabalho dele, como diz Isaías. Você verá o fruto do seu penoso trabalho. E qual que é o fruto desse penoso trabalho? As vidas que são salvas, os corações que são rendidos e regenerados, as mentes que são transformadas. Esse é o fruto do penoso trabalho dele. E ele está vendo, ele vê do trono dele. Ele glorificou o Pai e o Pai o glorificou, como diz em João 17, eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive, como a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Ou seja, ele glorificou o Pai e o Pai o glorificou. E foi isso que aconteceu. Ele merece, ele é digno, gente. Como eu falei, qualquer coisa que a gente fizer nunca será o bastante para pagar o que ele fez e ainda para ser justo o que ele merece. E ele sabe. Ele nos chama para fazer parte da obra dele, para servir, para sermos pessoas amorosas, porque o mundo precisa disso, porque as pessoas precisam conhecê-lo, e ele fala, e é assim que elas vão conhecê-lo, através de pessoas que conhecem esse Rei humilde, através de pessoas que conhecem esse Deus eterno, através de pessoas que conhecem esse Cristo, que resplandece a glória do Pai, que é a expressão exata de quem Ele é. Então é por isso que a gente precisa contemplar mais a Ele. É por isso que a gente precisa olhar mais para Ele. É por isso que a gente precisa tê-lo como nosso, não apenas nossa referência de vida, de como viver, mas como nosso, entendam a palavra objeto, né? Deus não é um objeto, mas entendam o contexto. Como nosso objeto, aquilo que é mais inestimável nas nossas vidas, como aquilo que é mais valioso nas nossas vidas, como aquilo que você não pode trocar por nada. E a gente precisa olhar para Ele dessa forma, porque imagina, o próprio Pai enviou o Filho para que pudéssemos conhecê-lo, então a gente precisa valorizar um pouco mais esse conhecimento. Porque sem esse conhecimento a gente vai perecer igual o povo pereceu. Igual o povo pereceu no deserto, igual o povo pereceu na terra prometida. Ou seja, não importa se o povo estava no deserto, que é uma situação crítica, uma situação difícil, ou se o povo estava na terra prometida, aquilo que era bênção, aquilo que era bom. Não importa a situação, se não houver conhecimento de Deus, não vale. Não vale a pena viver, é vazio, é sem sentido. Então a gente precisa conhecer mais a Ele, a gente precisa buscar conhecer mais a Ele. A gente precisa ter mais prazer em abrir a Bíblia e falar, ok, fala comigo, Senhor, eu quero conhecer um pouco mais. E ler ali, sabe? Passa um tempinho ali lendo, um capítulo, passa uma hora naquele capítulo. O que o Senhor pode me ensinar sobre o Senhor aqui? Tenho certeza que não vai ser em vão. Tenho certeza que se você conhecer mais a Deus, não vai ser ruim para a sua vida, não. Tenho certeza absoluta. Então a gente precisa conhecer e valorizar mais esse sentimento, esse desejo, esse conhecimento. Amém? Então vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, obrigado, Jesus, pela Tua palavra. Obrigado pelo privilégio que o Senhor nos dá, Pai, de ouvi-la, de meditar nela, de conhecer o Senhor, Pai. Nós sabemos que nós não valorizamos esse conhecimento como deveríamos, como o Senhor gostaria, e nós te pedimos perdão por isso, Senhor. Te pedimos perdão por todas as vezes em que nossas atitudes manifestam qualquer outra coisa e não Cristo. Te pedimos perdão por todas as vezes em que nós nos envergonhamos do Senhor, porque o Senhor foi envergonhado por nossa causa.
Te pedimos perdão, Pai, porque negligenciamos constantemente o relacionamento contigo. E te agradecemos porque o Senhor constantemente vem ao nosso encontro, Pai. Eu te agradeço, Pai, porque mesmo que sejamos assim, tão difíceis, tão ruins, tão maus, pecadores, mesmo assim, Pai, o Senhor nos dá a oportunidade, o privilégio de estar sempre te conhecendo e te buscando, e na Tua presença e nos relacionando contigo, Pai. Que o Senhor, Pai, o Deus Santo, o Pai Eterno, o Rei imutável, o Rei humilde, possa fazer parte das nossas vidas todos os dias, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nos ajude a ser mais parecidos com o Teu Filho, nos ajude a olhar mais para o Teu Filho e conhecer mais do Senhor, nos ajude a entender, Pai, as coisas que nós não entendemos na Tua Palavra sobre Ti, e que aquilo que a gente não entende, Pai, que não seja motivo de tropeço para nós também, que possamos confiar na Tua bondade, porque a Tua Palavra diz que o Senhor é bom. Que a gente não possa duvidar do Teu amor, porque o Senhor já provou de forma excelente o quanto o Senhor nos ama, Pai. Em nome de Jesus, Pai, esteja conosco, Pai, abençoe nossas vidas, nossas famílias, nos dê uma excelente semana e nos ajude a ser um pouquinho melhor essa semana, Pai. Nos ajude a ser um pouquinho mais parecidos contigo, nos ajude a contemplar um pouquinho mais o Senhor, andar menos apressados. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço que o Senhor nos dê uma excelente semana, um excelente fim de noite. Em nome de Jesus.